Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto A Coragem de Experimentar. Um rei submeteu sua corte à prova para preencher um cargo importante. Homens poderosos e sábios reuniram-se ao redor do monarca. Ó sábios, disse o rei, eu tenho um problema e quero ver qual de vocês é capaz de resolvê-lo. Ele conduziu os homens a uma porta enorme, maior do que qualquer outra por eles já vista. O rei esclareceu: aqui está a maior e a mais pesada porta de meu reino. Qual de vocês pode abri-la? Alguns dos cortesãos simplesmente balançaram a cabeça. Outros, contando entre os sábios, olharam a porta mais de perto, mas reconheceram que não tinham capacidade de fazê-lo. Tendo escutado o parecer dos sábios, o restante da corte concordou que o problema era difícil demais para ser resolvido. Somente uma única pessoa aproximou-se da porta, examinou-a com os olhos e os dedos, tentou movê-la de muitas maneiras e finalmente puxou com força, e a porta se abriu. Ela estava apenas encostada, não completamente fechada. Bastava apenas para abri-la que alguém tivesse disposição de reconhecer tal fato e coragem de agir com audácia. O rei disse: você receberá posição na corte, pois não confiou apenas naquilo que viu ou ouviu. Você colocou em ação suas próprias faculdades e arriscou experimentar. Então, assim, como o canal é voltado para a educação, vamos lá. Eu sempre fui da pedagogia vivencionista, né? Todo mundo fala pedagogia construtivista, a tradicional, né? E esqueceram que existem outras possibilidades para educar uma criança. E eu era a vivencionista, aquela que você vai estudar a teoria, mas você vai colocar a mão na massa. Muitas das vezes que você coloca a criança para ela agir, para ela buscar solução para aquelas situações que você dá para ela, a primeira coisa que elas fazem: não sei fazer, não consigo fazer. E às vezes até chora, porque nós estamos falando de criança. Ela empaca, né? Eu não sei fazer não, professora, não dá, não consigo. Aí, se você insistir um pouquinho, eu vou falar para minha mãe, eu não quero fazer, aquela coisa toda, né? Nós, adultos, agimos da mesma forma. Quando aparece um problema, a primeira coisa que a gente fala: ixi, esse negócio aí tá muito grande, vou deixar pra lá. Enquanto eu puder empurrar com a barriga, eu vou deixar. Não quero mexer com isso, não. Isso aí vai ser muito difícil, né? Ou então eu tenho medo. Vai que eu coloco a mão lá e me firo, então não vou fazer isso, não. Então nós, adultos, agimos que nem crianças, às vezes, né? Nós temos essas atitudes imaturas, porque isso é ser imaturo. A insegurança é imaturidade. Então você, enquanto educador, você vai fazer com que a criança, primeiro, tenha autoconfiança, que ela acredite nela, que ela tenha uma autoestima, não é uma vaidade, mas é uma autoestima, que ela possa acreditar em si, que ela é capaz de resolver aquilo ali. Mesmo que você vai ver que ela não vai fazer da forma que você espera, que a solução do problema não saia como você quer, mas ela vai ter que experimentar, trazer a solução para aquilo ali. Ela tem que ter autoconfiança, ela tem que ter autoestima, ela tem que se acreditar. Não esperar que alguém acredite nela. Não é a torcida do professor, vai que vai dar certo, que vai. Não, ela é interno. A criança no dia a dia, ela precisa construir isso dentro dela, a certeza de que ela é capaz. Quando ela tem a certeza que ela é capaz, ela vai até errar, mas ela vai experimentar, ela vai botar a mão na massa. Então, a ideia do texto é que você discipline seus alunos de forma que a primeira coisa que eles precisam entender, que eles são capazes. Vem criança com baixa autoestima, vem criança que foi torturada pelos pais na violência doméstica, tem criança que sofre bullying com o próprio irmão, os primos ficam chamando lá de burro o tempo todo. Então, tem criança que sofre a molestamento sexual. Então, você vai pegar aluno de tudo que é tipo na sala de aula que não acredita em si, que eles têm medo, eles têm receio de fazer qualquer tipo de coisa. No primeiro dia de aula, quando você manda a criança copiar um alfabeto da lousa, é o fim do mundo para eles. Quando você chama um aluno na sua mesa para fazer um ditado com a criança chora, porque ela fala: não sei escrever, professor. Ela tem medo de pegar no lápis. Então, eu não estou falando de alguma coisa que é pouquinho, não. Para a criança é um monstro. Fazer as atividades na sala de aula quando elas não se reconhecem capazes, para elas é o fim do mundo. E tem professor que não valoriza isso. Não quer fazer agora, então não faz. Vai sentar lá. O dia que você quiser fazer, você faz. Sabe aquela coisa?
Aí quando vai mostrar para o coordenador, por que esse aluno está sem fazer ditado ainda? Porque tem o ditado diagnóstico que a gente faz no começo do ano, é na mesa do professor. Aí o coordenador vem e fala, por que essa criança está sem ditado? Aí o professor inventa que o aluno faltou, ou que ele estava chorando, que ele não conseguiu fazer. Mas é porque o professor não conseguiu trabalhar a criança, a sua autoestima, a sua valorização, de forma que aquela criança venha fazer o ditado de uma forma natural. Se ela conseguir atingir, bem, se não conseguir, ela está construindo aquilo. É devagar. Então, os meus que vinham na minha mesa, eu sempre falava para eles, falava, você vai fazer do seu jeito. Mas, professora, eu não sei fazer. É do seu jeito. Tinha criança que desenhava. Tô falando a palavra casa, o aluno vinha lá e falava assim, eu só sei fazer assim, professora. Aí ele desenhava uma casinha. Eu falava, você fez. Aí, cara, você sabe fazer. É uma construção. Eu não vou ficar elogiando demais para ele não achar que ele pode se estacionar ali, né? Que aquilo ali tá certo e ele não precisa ir para frente. Mas eu elogiava na medida correta. Eu falava, ó, para hoje tá legal. Na próxima você vai melhorar, porque eu quero letra, eu não quero desenho. Tá bom? Tá bom, professora. Então eu deixava ele processar aquela ideia de que ele é capaz e de que ele vai fazer melhor. Eu não detonava o aluno. Não pedi uma casa, por que você desenhou uma casa? Se eu fizer isso, eu acabo com ele. Se eu falar para ele que tá errado, apaga e faz de novo, ele vai falar, putz, eu não consigo. Ele vai empacar. Então eu deixo ele fazer da forma dele naturalmente e depois eu vou falando, ó, dessa vez você fez um desenho, isso aqui é um desenho, mas você reconhece o que é uma casa, parabéns. Agora eu quero que você escreva com letra. No próximo ditado, eu quero que você escreva a casa. Pensa nas letrinhas, pensa no som das letrinhas. Quando eu falo, todo dia na sala de aula, eu falava sílabas. Eu sou muito repetitiva. Eu tenho um pouco do tradicional, eu tenho um pouco do construtivismo e aí vem o vivencionismo, né? Que é o colocar a mão na massa. Aí eu mandava fazer relatório. Eu tinha os palestrantes que vinham dar temas específicos na sala de aula, né? Diante de um projeto, diante de um objetivo maior. Então o palestrante vinha e falava sobre prevenção de drogas, por exemplo. Eu falava para as crianças, vocês vão prestar atenção no palestrante, no que ele está falando e vão escrever aquilo que vocês estão entendendo. Eu quero um relatório no final. Dava um chororô danado no começo do ano. Professor, eu não sei escrever. Professor, eu não consigo acompanhar, ele fala rápido. Eu falo, mas você não vai escrever cada palavra que ele disse. Você vai escrever o que você entendeu do todo que ele disse. Então, saía uma palavra, saía uma frase, até eles irem construindo textos com pontuação, acentuação, paragrafação. No final saía tudo bonitinho ali, porque era uma construção, né? De pouquinho em pouquinho ele ia entendendo. Ah, só escrevi droga, agora não. O palestrante falou sobre droga. Ele citou, aí numa outra oportunidade, ele citou uma série de tipos de droga, como entra na droga, prevenção de droga. Ia escrevendo, ia relatando. E fora essa questão do mão na massa, né, que o relatório, porque a gente não fica pedindo produção de texto? Ah, escreva a produção de texto do menino e do macaquinho. Às vezes a criança nunca viu o macaco na frente dela, como é que ela vai escrever sobre o macaco? Ah, mas tem televisão, ela já viu em desenho. Tem criança que não tem televisão. Tem criança que não assiste desenho. Então eu não posso ir pelo meu achismo, eu tenho que ir pelo que eu tenho. Na minha sala de aula não tem macaco, então não adianta eu querer mandar a criança falar sobre macaco. Mas na minha sala de aula teve um cara que veio falar sobre droga, então ela pode falar sobre aquilo que ela entendeu ali. Aí, além de fazer esse trabalho dentro da sala de aula, eu ia para fora. Eu levava para quartel, eu levava para lugares onde tinha o combate às drogas. Os lugares onde tinha consequência do uso de drogas. Então a criança ia vivenciando toda aquela situação e depois ela derrubava isso tudo numa redação. Porque a vivência dela é algo que faz parte dela, faz parte de algo que ela está construindo, que ela entende. E isso é importante, a criança fazer aquilo que tem sentido para ela. Porque se não tiver sentido, ela vira as costas e deixa você falando sozinho. Tem criança que não aprende a ler e escrever porque para ela não faz sentido ler e escrever. Ela gosta de jogar bola, por exemplo. Então, para ela, só jogar bola já tá bom. Aí eu tenho que fazer um trabalho do quê? De trazer jogadores, de trazer técnicos, de levar ela a campo, mostrar que lá os caras têm que saber cantar hino nacional. Então, para isso, eles têm que saber ler a letra do hino nacional. Os caras têm que saber matemática, simetria, têm que saber a questão do tamanho de uma quadra, do tamanho de um campo, a distância entre o jogador e a bola,
aquela questão de você ter a dinâmica da bola para cair dentro da rede. Então, matemática, português, está ali, dentro do campo dela. Quando ela começa a entender que a matemática, português, história, geografia está dentro do contexto que ela quer viver, faz sentido. Aí ela aprende mais rápido. Isso é viver, é vivencionista, prática vivencionista. Então aqui nessa história ele mostra pra gente. Teve o que olhou e falou, não sou capaz. Teve o que olhou e falou, não, eu não vou tentar porque eu tenho medo. E teve aquele que foi lá e colocou a mão. E o que colocou a mão, o que tentou, por mais que tivesse difícil, ele tentou, ele colocou a mão, ele foi vivenciar aquela situação. Se der certo, bem, se não der, amém, mas ele foi lá tentar. A coragem dele e aquela crença de que ele é capaz é que fez ele lá na maçaneta tentar abrir a porta. E nós estamos aqui para encorajar as crianças a serem fortes, a serem resistentes, a conseguir atuar perante os cidadãos, perante a sociedade, ser um cara consciente e atuante. E não ser um cara consciente que só fala. Falar até papagaio fala, né? Essa aí não é a ideia. Nós precisamos de gente que coloque mão na massa, para todos os efeitos, para todas as situações. E a função do professor pesa, nessa parte aí pesa. Porque somos nós, a grande parte da responsabilidade de uma criança se desenvolver em sociedade, não está na mão dos pais, hein? Está na mão dos professores.